Amigas, boa tarde. Introduzindo o tema desta tarde, vamos discutir acerca da missiva oferecida pelo Espírito Irmã Elizabeth a respeito de uma das virtudes mais úteis para nós mesmos. Quando diz ela, nesta mesma mensagem, cujo título é A Paciência, que para ela se trata da virtude das virtudes. E para exemplificar, ou melhor dizendo, introduzir o assunto, nos aproveitemos da história ditada pelo amigo Bezerra na psicografia de Dona Ivone Pereira, que intitula-se A Tragédia de Santa Maria, onde, apenas como um brief da história, sabemos que há dois personagens centrais, Pamela e Maximilien Niemeyer, personagens estas distantes inicialmente de um continente inteiro, ela no Brasil, ele na Suíça, mas que por forças que nos parecem desconhecidas, puderam eles se encontrar em certa época da vida, quando não tinham esperanças ou perspectivas de encontro. Digo isto, amigos, porque Pamela, esta jovem que desembarcou no início do século passado, na cidade do Rio de Janeiro, que enriqueceu na proposta santa da utilização útil do dinheiro por força de herança que seu pai, em última encarnação, havia legado a ela, pôde contratar o agrônomo Niemeyer, como disse, para trazê-lo para as terras brasileiras, coisa que, por força da comunicação esperantista, pois que ela, a Pamela, espírita, sabia falar a internacional língua, ele, igualmente desposando as habilidades de entendimento da mesma, pôde comunicar-se e aceitar a proposta daquela que sentia desde o começo das conversações indizível interesse. Pois que vem Niemeyer e, chegando aqui, descobre ele que, em verdade, a contratante dos serviços dele, pois que ela, para não o melindrar, contratou um de seus funcionários, um de seus novos funcionários, para chamá-lo. Porém, ao chegar, pôde ela informar que, em verdade, era ela. Agora ele já estava aqui, não tinha como voltar, não é assim? Então, amigas, o casal de enamorados, após meses de trabalho na labuta da fazenda de Santa Maria, puderam descobrir-se confirmando aquilo que sentiam, um grande interesse um pelo outro, mas que o Niemeyer, como a cultura, não é, da época, assim,
definia, não se declarava para ela, coisa que agastou-os bastante. Porém, amigos, por força da intervenção do nosso amigo Bezerra, na ajuda àquele que foi pai da Pamela, personagem dessa rápida, desse brief realmente da história, os ajudou a se reencontrar e finalmente desposarem-se. Sabemos agora, por força desta comunicação, de que o casal que se encontra nessa história já foram marido e mulher nas terras brasileiras, mas que não levaram à frente o seu amor em função de acidente de percurso. Ela assassinada por pessoa que vivia em sua casa, ele morto no cárcere, julgado por nós mesmos, pessoas, pela opinião pública, como mandante do morticínio. E antes disso, sabemos também que foram eles contemporâneos à época da Revolução Francesa, quando ele, um estudante inteligente, porém infelizmente ligado às opiniões que levam à mentira, fez uma denúncia mentirosa a respeito do então marido daquela a que se apaixonara, e este foi morto no cadafalso. Notem bem, amigas, trata-se aqui tão somente da demonstração de que nossos desejos nem sempre têm a imediata correspondência com as realizações, porque há tempo para tudo. E este exemplo de que me utilizo para falar de uma vontade que não pôde em duas encarnações acontecerem, porém acontecendo apenas a terceira, mostra de que o que acontece com o outro acontece conosco, e que a nossa vontade nem sempre é possível neste momento, de que queremos, de que desenvolvemos recursos para muitas vezes a qualquer jeito conquistarmos aquilo de que idealizamos, não é assim? Então, amigas, este tema, a ausência de paciência por nós mesmos, mesmo quando estamos no trânsito, ou em casa, ou no trabalho, ou seja lá onde nos relacionemos com as pessoas, só demonstra a nossa grande necessidade de compreensão dos desígnios e da mecânica das coisas divinas. Pois que, como disse, com a paciência, sabendo esperar, pois que não é dito que se pedirmos com vontade e com sinceridade, nosso Pai nos ajudará? E qual é o Pai que não se comove quando vê o seu filho necessitando realmente de algo
esforços genuínos, conquistar aquilo de que necessita, de que deseja, qual é o pai que não ajudará este filho? Então, amigas, precisamos nós desenvolver um conceito de utilitarismo, um conceito de apropriação do tempo, deste valor, de que com certeza o homem ainda não entende plenamente. Então, já que a questão é a paciência, já que a questão é saber esperar, poderemos conversar um pouquinho nesta análise. O que é o tempo? Pois que a própria ciência, diferente de séculos atrás, já consegue avaliar este fator material com relativa, vamos dizer assim, perca de ortodoxia, principalmente depois da teoria da relatividade de Einstein. Antes, entendíamos o tempo como coisa, como dizer, não móvel. Porém, hoje, já entendemos que há espaço na nossa curta capacidade de entendimento a respeito da mobilidade da relação tempo-espaço. Já sabemos que o que entendíamos ser a matéria há 100 anos atrás já está, vamos dizer, modificado. Já sabemos que o tempo é uma relação muito mais sutil do que, como disse, imaginávamos há séculos atrás. Então, o entendimento do homem, mesmo naquele âmbito material que costuma interessar mais as criaturas, ele já está mudando. Então, amigas, se antes esta avaliação era hermética, hoje, como disse, já sabemos, está relativizada. O próprio tempo geológico, o tempo histórico das coisas, ele não nos parece tão importantes, não nos parece tão, como dizer, fundamentais na definição do futuro do homem, quanto à época de Darwin, por exemplo. Hoje, nosso entendimento já se ampliou para aspectos psicológicos que já fazem parte do nosso repertório material. Amigas, perdão? E amigos, verdade que, observando apenas a primeira fileira, né? Então, precisamos nos preparar para essa retomada do homem aos processos de avaliação, contextualizando o psicológico. Precisamos entender que o tempo hoje é um tempo particular. Hoje nós já avaliamos a nossa história considerando a nossa capacidade de entendimento. Assim, quando a
analisamos, por exemplo, se duas pessoas, e irmãos muitas vezes, que tiveram a mesma educação, mas que se comportam diferentemente, já conseguimos entender que o fato deles serem tão diferentes e apresentarem, não é, um entendimento sobre a vida diferente, não é apenas por fatores materiais. Sabemos hoje que fatores psicológicos, por que não dizer espirituais, são determinantes no entendimento das posturas do homem. Hoje nós já sabemos disso. Porém, amigos, não trazemos isso para as nossas relações. Não seria por isso que julgar o outro é um roteiro tão equivocado? Porque se nós temos o nosso perfil psicológico, quando o aproveitamento do nosso tempo é diferente do aproveitamento do outro, e nós ainda assim alinhamos tudo como se todos estivessem no nosso patamar, não é por isso então que nos parece tão inútil o julgamento? E digo isso, meus amigos, porque talvez esteja aí um dos motivos que geram a nossa tão grande impaciência, porque refletimos como crianças o mundo que está dentro de nós. Então, se eu sou impaciente, é porque ainda me vejo como o ser mais importante da minha experiência atual, como uma criança que, quando o seu pai ou sua mãe não dá aquilo que ela quer, o tempo fecha. E quem foi pai e mãe sabe do que eu estou falando. Não agimos nós com este mesmo perfil, agindo da mesma forma? Não seria por isso então que nas mediúnicas, que nas oportunidades de conversação com os espíritos amigos, eles nos falam que somos nós, em verdade, as criancinhas de Deus? Então, companheiros, precisamos sim contextualizar que no mundo estamos de passagem, como numa via, como um carro numa via, onde este carro virá, passará, chegará a seu destino, mas a via vai continuar e não sumirá, desaparecerá depois que nós passarmos. Da mesma forma que no trânsito, quando não nos dão passagem, parece que achamos que o mundo vai se acabar se não nos derem passagem. Como disse no começo do nosso papo, tive uma rápida necessidade de me ausentar de Salvador, mas sabia que com tranquilidade chegaria aqui, mesmo em cima da hora, mas cumpriria este dever de consciência, a meu favor, naturalmente, de estar aqui com vocês. Mas quantas vezes, amigos, não perdemos nós as oportunidades da escola de ir fazer a prova apenas porque pré-julgamos que não vai dar tempo? Não vai dar tempo, não vou mais.
façamos nós a nossa parte e deixemos que a vida, naquilo que não podemos controlar, faça parte dela. Não é assim? Mas por que não agimos assim? Por que então, sabendo que somos protegidos, sabendo que não estamos sós, de que somos quase um time, buscando o êxito desta encarnação, por que não agimos com um pouco mais de certeza, duvidando de tudo que nos parece diferente daquilo que temos convicção? Por que então duvidamos de nós mesmos e da proposta do Mestre, quando nos fala que sim, não estaremos sós, na medida que a luta se torne mais acirrada, não estaremos nós sozinhos, e que o cobertor, amigas e amigos, são proporcionais ao frio. Não é assim? Mas, se vocês forem como eu, muitas vezes, fazendo aqui a minha catarse, me esqueço inúmeras vezes deste fato e me comporto como os personagens do livro, como exemplifiquei inicialmente, e ajo como se estivesse só, devendo fazer, muitas vezes, como se diz, a justiça com as próprias mãos, não é? Devendo esquecer de que uma simples oração, uma comunicação direta com aquele que pode agir a nosso favor, pode mudar tudo. Não é assim? Então, amigos, nossa urgência, então, é relativa, é muito relativa. Nós já integramos a humanidade há um tempo e há muitas e muitas encarnações, com certeza, e parece então que nunca aprendemos a agir como a criança que precisa aprender as lições para tornar-se adulto. Assim nos dizem os Espíritos que agimos nós. O mundo já existe há 4,5 bilhões de anos. As mudanças neste planeta, para que agora pudéssemos nós desfrutar desse lugar quentinho e aprazível, aconteceram por força de um planejamento milenar. E a execução não ocorre depois do planejamento. Então imagine, amigos, há quanto tempo a orbe da Terra não era um plano de Jesus antes que se tornasse neste local de redenção para nós. 4 bilhões de anos tem a Terra enfrentado as transformações físico-químicas até os dias de hoje, após
assim a criação da mesma, onde nos dizem os Espíritos que pelas mãos de Jesus a massa do Sol foi deslocada, assumida posto na gravidade que hoje ocupa e iniciada o processo de fundição e resfriamento, 4,5 bilhões de anos, para que apenas 500 anos depois aparecessem as primeiras bactérias que começaram a sintetizar o oxigênio. Quanto tempo, amigos? Logo depois, 1,5 bilhão de anos foram necessários para que este incremento de oxigênio se ligasse ao ferro e começassem a formar os primeiros depósitos minerais que hoje usamos. 2,5, se as contas estão certas, 2,5 bilhões de anos atrás, não é assim? Logo depois, apareceram os primeiros seres pluricelulares que se transformariam na constituição física que hoje nós nos aproveitamos. O peixe de antes, depois de esforços de milhões de anos, virou anfíbio, que resolve, inclusive, segundo um bom amigo, aquela dúvida, né? Quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha? Não é assim? O anfíbio colocava ovo, então o ovo chegou primeiro que a galinha. Me lembro aqui dessa piadinha da infância. Então o anfíbio gerou logo em seguida os dinossauros, que só se extinguiram, amigos, há 65 milhões de anos atrás, quando finalmente aparecem os mamíferos, espécie a que fazemos parte, e que 23 milhões de anos atrás, mais de 40 milhões de anos depois, aparece um homem numa constituição parecida com a que temos hoje, milhões, bilhões de anos de transformações e experimentos que, tanto geológica quanto biologicamente, pôde Jesus, através de seus engenheiros, moldar as constituições da matéria, que nos seriam e nos são hoje tão úteis. Assim, amigos, quero dizer com isso, de que o nosso imediatismo só demonstra a tese a respeito da nossa infância, não apenas intelectual, pois que estamos aprendendo ainda sobre o cosmos, aprendendo ainda sobre as constelações a que fazemos parte, aprendendo ainda a respeito da possibilidade da existência de planetas ainda aqui, nossos vizinhos nessa galáxia, mas que nos dizem os Espíritos de que estas mesmas constelações, a exemplo do livro Novas Mensagens do Irmão X, nosso querido Humberto de Campos, de que, por exemplo, Marte, tão próximo a nós, que tantas vezes criamos em nossa imaginação
histórias a respeito da sua possível agressividade. São eles seres tecnologicamente muito superiores a nós e que moralmente oram por nós, porque nós, enquanto achamos-nos tão superiores, distorcemos as energias que vão atingir hoje outras orbes como a de Marte. Então, novamente, cai por terra a nossa empáfia de nos acharmos seres tão superiores que tenhamos que estar sempre em primeiro lugar, sempre, e que justifique, na nossa teoria, a impaciência, que justifique, na nossa ideia, o porquê de sermos os primeiros sempre. Se pudéssemos avaliar numa escala espiritual mais adequada, veríamos então de que a Terra distorce o equilíbrio, vamos dizer assim, energético da nossa casa ou do bairro, como diria Emmanuel. Então, amigos, mais uma vez, temos aqui um outro dado que nos faz observar quão imaturo é o homem, quão imaturos somos nós, quando o assunto é a justificação da nossa pseudo-superioridade. Não apenas material, mas também espiritual, aqui em nossa constelação mais próxima. Então, fazendo ainda um correlato, meio que rapidinho ainda, um correlato sobre o quanto de tempo é necessário para que o homem possa aproveitar o ganho de milênios do esforço de Jesus. Não nos esqueçamos de Capela, por exemplo, quando nos fala Harmon de que tivemos aqui grandes levas do aproveitamento daqueles que não poderiam mais continuar em suas orbes, tendo que vir para orbes mais inferiores e contribuir com nós mesmos para o nosso aproveitamento. Algo em torno de 40 mil anos atrás. 40 mil anos, amigos, de esforço e dores, de seres que hoje, grandes levas destes, por que não dizer milhões e milhões destes já regressados àquela constelação, contribuíram para que hoje tenhamos todo o conforto, todo o aproveitamento de suas ciências, mas que novamente o homem se esquece do tempo e da necessidade de entendimento de que as suas vontades precisam de tempo para amadurecer. Os projetos
divinos acontecem e milhões de anos antes da sua realização, mas nós queremos que os nossos problemas se extingam em segundos. Se nós pudéssemos comparar todo esse tempo aqui, eu me referi aqui de forma muito breve, e compararmos isso em um dia, toda a nossa história seria próxima a 3 segundos apenas. Uma comparação livre desses 4,5 bilhões de anos. Então, amigos, basicamente, de forma resumida, observamos que existem 4 campos de que saber esperar nos faz progredir. Primeiro, educando a nossa vontade. Segundo, educando a nossa fé para os embates do futuro. Depois, nos ajudando na nossa resistência moral, a nossa resiliência para os embates do presente. E por último, nos trazendo o DNA do progresso espiritual, que é a conquista do mérito. Então, amigos, a ordem divina das coisas obedece a este fator fundamental que entendemos estar a nosso serviço, mas que em verdade somos nós servidores e não servidos, se analisamos na perspectiva espiritual e não na perspectiva material. Assim, para finalizar, trouxe aqui uma poesia de um autor que realmente me encanta e que foi compilada por Francisco Cândido Xavier na Antologia dos Imortais. Disse o tema: espera, espera, sorve a taça de pranto a descoberto, minha doce rainha desterrada. Se a neblina da noite ensombra a estrada, a luz da aurora fulgura vem perto. Choras de olhar cansado no deserto, choro fitado a abóbada estrelada. Sofres, alma querida, reencarnada, meus anseios de espírito liberto. Clamas por fé, minha alma te responde. Ouves a minha voz, não sabes de onde, clarão de amor na névoa fugidia. Vence a grande aflição, a primavera, chegará vitoriosa. Espera, espera, esperar é o meu pão de cada dia. O autor é Lívio Barreto e faz parte da Antologia dos Imortais de Chico. Assim, amigos, esperando que aprendamos e nos permitamos saber aguardar os desígnios de Deus em nossas vidas com tranquilidade e calma, finalizo essa exposição para a casa. Muito obrigado.